Se um homem começou a ficar frio com você, existe uma coisa que você precisa parar de fazer imediatamente. E o problema é que provavelmente é justamente o que a sua cabeça está mandando você fazer agora. Ele manda mensagem, demora para responder, parece distante, já não conversa como antes. E quando uma mulher percebe essa mudança, normalmente ela pensa: eu preciso fazer alguma coisa antes que eu perca esse homem. E sabe qual que é o problema? É justamente aqui que mora o perigo. Porque muitas vezes o medo de perder um homem faz você começar a fazer exatamente aquilo que diminui ainda mais o seu valor dentro daquela relação. E hoje eu vou te mostrar um dos maiores erros. Por que a sua cabeça te empurra para ele? E principalmente, o que você vai fazer para mudar essa realidade? Mas presta atenção até o final, porque existe uma diferença entre dar espaço para um homem e fazer joguinhos. E muita mulher confunde as duas coisas. Eu sou o Duancles, especialista em relacionamentos, e eu quero começar te mostrando um padrão. O que acontece aqui? Ele manda menos mensagem. O que você faz? Manda mais. Ele demora para responder. O que você faz? Você responde na mesma hora. Ele demonstra menos interesse. Você tenta ser mais interessante. Ele se afasta, você tenta se aproximar. Percebeu? Quanto menos ele entrega, mais você começa a entregar ou fazer de tudo para esse homem? Você sabe por que isso acontece? Porque a nossa cabeça odeia incertezas, odeia dúvidas, odeia insegurança. Quando alguém importante muda de comportamento de repente, você quer encontrar uma explicação. Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que ele conheceu outra? Será que ele perdeu o interesse? Tá me traindo? Será que eu falei alguma coisa de errado? E quanto menos respostas você recebe dele, mais a sua cabeça começa a inventar. Só que agora vem uma parte que quase ninguém percebe. Talvez você não esteja correndo atrás do homem que existe hoje. Você está correndo atrás do homem que ele era no começo. Pensa nisso. No começo ele te procurava, mandava mensagem, demonstrava interesse, queria saber onde você estava, parecia fazer questão. Até que alguma coisa mudou. E agora o que acontece? Você começa a pensar: o que eu faço para aquele homem voltar? Então você fica mais disponível, agrada mais, evita reclamar, aceita coisas que não aceitaria antes. Começa até a medir as palavras com medo de afastá-lo ainda mais. E sem perceber, você entra numa negociação silenciosa. Se eu entregar mais, talvez ele volte a ser como ele era antes. Se eu for mais boazinha, como muitas mulheres falam, fiz de tudo para ele e ele me trocou por outro. Percebe aqui aonde está o erro? Você está sempre se anulando para caber numa caixinha para que o outro possa demonstrar interesse por você. Eu chamo isso de busca por validação. Você se anula para que o outro seja exaltado. Ele oferece menos e recebe mais de você. Ele se afasta e é você que se aproxima. Ele diminui o esforço por você e você, o que você faz? Compensa o esforço que ele parou de fazer. Então eu quero te fazer uma pergunta. Quem é que está sustentando essa relação agora? Talvez seja você. E aqui está o erro que eu quero que você pare de cometer. Não tente compensar a frieza de um homem aumentando a sua entrega, a sua disponibilidade. Isso não significa desaparecer. Isso não significa ignorar. Não significa demorar 4 horas para responder porque ele demorou 4. Isso é joguinho. Eu estou falando de outra coisa. Se você percebeu uma mudança real, você pode falar: percebi que você está mais distante nos últimos dias. Está acontecendo alguma coisa? Eu chamo isso que relacionamentos de tempos em tempos tem que ter alinhamento de expectativas. Todo relacionamento de tempos em tempos precisa ter um alinhamento dos acordos que são necessários para sustentar a dinâmica desse relacionamento. É isso que você vai fazer. Eu percebi que nos últimos dias você está mais distante. Está acontecendo alguma coisa? Sem textão, sem interrogatório, sem 5 mensagens desesperadas, sem indireta no Instagram. Ou seja, você abriu espaço para uma conversa adulta. E agora vem a parte mais importante. Observe o que ele faz depois. Observar o que ele faz depois disso. Porque a resposta dele é o que é mais importante. Ou seja, o comportamento dele depois da resposta importa muito mais. Por quê? Um homem pode dizer para você: não aconteceu nada. Eu estou simplesmente ocupado. Está tudo bem. Mas se durante
semanas, o comportamento dele continua dizendo outra coisa, o que você vai fazer? Parar de lutar contra aquilo que você está vendo. Porque existe uma diferença enorme entre conversar sobre interesse e tentar convencer alguém a ter interesse. E interesse não precisa ser negociado. Quando ele cria distância, o que você precisa fazer? Não corra imediatamente para preencher o espaço que ele criou. Deixa o espaço existir. Sabe por quê? Porque espaço revela coisas que a ansiedade tenta esconder. Quando você para de carregar a relação sozinha, duas coisas podem acontecer. Ele percebe a distância, procura você, conversa e volta a investir, ou nada acontece. E eu sei que essa segunda possibilidade dá medo, porque talvez você esteja pensando, Duancles, mas e se eu parar de procurar ele e ele nunca mais me procurar? Então guarda o que eu vou te falar agora. Se em uma relação só você continua existindo, por que você não para de correr atrás? Você não precisa ser a Zezinha da esquina tentando convencer um homem a se esforçar por você, a gostar mais de você, para impedir o fim do relacionamento. Ou seja, você está adiando uma resposta que deveria ter há muito tempo. E isso muda tudo. Porque talvez a pergunta não seja o que eu faço para ele voltar? Talvez a pergunta seja o que ele faz quando eu paro de fazer o trabalho emocional dos dois? Ou seja, você corre atrás. Eu não estou dizendo para você sentar em casa olhando o celular e ficar esperando. É justamente o contrário. Uma mulher bem posicionada, ela encontra respostas. Ela não banca a mamãe de um homem. A mulher que faz de tudo para um homem. Porque se você faz de tudo, quando é que sobra tempo para cuidar da sua vida? E quem disse que o que você está fazendo de tudo é o correto? Volta para sua vida, para o seu trabalho, para sua família, para os seus amigos, para os seus projetos, para sua rotina, sua fé. E uma mulher de valor, ela está ocupada crescendo, não implorando por sentimento de alguém que nem sequer se esforça por ela. Porque, olha só, existe uma diferença enorme entre dizer, eu quero esse homem na minha vida, e dizer, eu preciso que esse homem me queira para eu ficar bem. Uma coisa é sentimento, a outra coisa é dependência emocional disfarçada. Então, quando um homem ficar frio com você, lembra disso. Não aumente o seu esforço para compensar a falta de esforço dele. Converse, alinhe as expectativas, seja adulta para conversar sem cobrar, sem implorar, sem ser a mamãe. Observe e se posicione. Uma mulher bem posicionada é aquela que está ocupada crescendo, é aquela que jamais abre mão do valor dela para negociar esse valor por migalhas. Porque quando você para de carregar tudo sozinha, o comportamento dele pode te dar uma resposta que 1000 conversas nunca deram. E eu quero terminar esse vídeo com uma frase para você guardar. Você não precisa convencer um homem a permanecer na sua vida. Você precisa observar o que ele faz quando você para de tentar impedi-lo de ir embora. Se você entendeu isso perfeitamente, comenta aqui embaixo nos comentários. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E se inscreve no canal porque no próximo vídeo eu vou continuar te mostrando como entender o comportamento masculino sem se perder tentando ser escolhida. Deus abençoe você.